Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar então? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possamos ter um Evangelho com a presença de Jesus. Vamos orar? Então vamos elevar o nosso pensamento. Trazermos em nossa mente a figura doce e meiga do nosso Senhor Jesus. O nosso mestre por excelência. Divino amigo, amor querido e amor de nossa vida. Muito obrigada, amor amado, por mais esse encontro, por mais um estudo, por mais um momento que o Senhor nos dá de nos assentarmos para te ouvir. Mestre, que os teus mensageiros possam aqui estar, inspirando-nos e nos ajudando na compreensão do texto. Porque para nós é um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno do Lago do Tiberíades. Abençoa-nos, Senhor. Permita-nos estarmos na Tua paz. Graça te damos, amor querido. Que assim seja. Então, a semana passada, nós fizemos o item 3 das diferentes categorias de mundos habitados. Então, nós já fizemos uma boa introdução falando do universo, da população, da distância, da imensidão, desse infinito do universo e que Deus nunca para de criar. Nós já sabemos a posição da Terra, a condição dos habitantes aqui da Terra. Então agora nesse item 4, o professor Allan Kardec vai entrar nessas categorias de mundos habitados. Ele vai classificar e vai dizer a condição de cada planeta. Então, vamos lá, vamos estudar, né? A primeira pergunta que eu acho assim que a gente tem que realmente pegar como subsídio para esse item 4 é a questão 243 do livro O Consolador. Vamos lá? Questão 243 do livro O Consolador. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Olha que pergunta. E o senhor Emmanuel respondeu assim: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Então ele já deu um norte, olha. A condição do orbe terrestre, daqui do nosso planeta Terra, são de espíritos que estão resgatando, ou seja, reparando o mal que fez, ou aprendendo no processo das provações, nas experiências humanas. Após as quedas do passado, aí ele vem, vírgula, com exceção de Jesus Cristo, a única exceção aqui no planeta Terra
que encarnou é Jesus Cristo, a única exceção, mas ele vai dizer por quê. Jesus, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios, desde o seu princípio. Então, ele diz assim, olha, aqui na Terra quem encarna são espíritos que estão reparando e estão passando por provas. A única exceção foi Jesus Cristo, que ele participa da formação, ele é o governador espiritual do orbe desde o princípio. E o que ele sabe, ele vai comentar um pouco mais lá para frente, é que ele sim foi um espírito que seguiu uma reta. Então, quando a gente fala de planeta Terra, quando a gente fala de planetas, a gente sempre pensa assim. Quando a gente estuda aqui as categorias, primeiro é primitivo, depois de primitivo ele vai para regeneração, depois de regeneração. Se eu, como ser humano, eu tenho livre-arbítrio, ou logo, se eu tenho livre-arbítrio, não há algo predestinado. A Constituição tem que passar por isso, tem que passar por isso, tem que passar por isso. Esse espírito tem que passar por isso. Não. Quando nos é dado livre-arbítrio, a gente diz assim, olha, eu vou escrever a minha história. Eu vou escrever o tempo da minha história. Eu vou escolher se vai ser mais rápido ou mais devagar. Eu vou escolher se vai ser com mais dor ou menos dor. Então, quando eu faço as minhas escolhas, eu também acabo fazendo uma escolha indireta do planeta que eu vou ser inserido. Então, quando se cria um planeta, que ele inicia no processo primitivo, se a grande massa que está dentro, inserida nesse planeta, encarnando nesse processo de evolução, se essa grande massa escolher o caminho reto, ele não tem por que ser um planeta de expiação. Porque a gente só expia quando a gente faz o mal. A gente só expia quando nós nos tornamos culpados. Então, no processo de evolução, acompanha a minha linha de raciocínio. Se um planeta, o grupo que está inserido, segue o caminho reto, esse planeta, ele vai passando do processo de primitivo, ele vai evoluindo, e vai evoluindo, vai evoluindo, e pode sim se tornar um planeta de provas, mas não necessariamente de expiação. Então, e o que a gente percebe? De repente, dentro desse planeta, pegando um planeta qualquer, vamos dizer que 98% seguiu o caminho reto, 2% não seguiu. Então, o planeta todo não vai responder, ou seja, a humanidade desse planeta não vai responder por causa de 2%. Esses 2% irão para um planeta que está em condições de recebê-lo para que ele possa já expiar, na condição de um condenado, expiar o mal que fez. Você compreende isso? Então, a nossa característica aqui na Terra é um planeta de provas e de expiações. Todos nós que estamos aqui na Terra encarnados já somos espíritos, vamos usar um termo bem pesado, condenados. Espíritos que tivemos atitudes contrárias à lei de Deus, porque existe uma lei que rege esse universo, pode até não parecer, mas existe sim. Existe uma lei que rege o universo e nós estamos subordinados a essa lei. Uma vez que eu vou contra essa lei, na condição de um criminoso, perante a lei de Deus, eu me torno um criminoso, logo me torno responsável por esse crime. Me torno um condenado, que terei que reparar. Então a gente precisa entender esse processo de evolução, mas assim, refletindo bastante, pensando bastante, entendendo bem melhor. Vamos para o Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o propósito?
Deus lhes impõe a encarnação. A encarnação não é uma escolha, é uma imposição divina. Quando a gente fala em imposição, está dentro das leis que regem o universo. Nesse processo de evolução, está dentro da lei a encarnação. Precisamos continuar o nosso processo de aprimoramento. Qual o propósito? O fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ninguém chega à perfeição, obviamente, não uma perfeição divina, mas lembra que nós somos herdeiros de Deus, logo uma perfeição relativa. A gente não chega no mundo espiritual quieto, é encarnando, é em contato com as dificuldades e com as vicissitudes da vida. Para uns, é expiação. Para uns, é expiação. Nesse processo da encarnação, em determinado momento, eu passei a desobedecer a Deus, às leis que regem o universo, e a encarnação passou a ser para mim um processo expiatório. E ele fala da encarnação, ele está se referindo ao planeta Terra, porque ele está respondendo, todas essas respostas aqui, não é para nenhum espírito que está em Júpiter. Todas essas respostas é para nós que estamos encarnados aqui na Terra, logo é direcionado a nós. Então, encarnar aqui na Terra, para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, a perfeição que ele falou, chegar à perfeição, tem que sofrer, tem que passar. Tem que passar por todas as vicissitudes da existência corpórea. Todas. As vicissitudes da existência corpórea. Tudo que se refere à matéria. Nesse nosso processo de aperfeiçoamento. Então, tu vai nascer pobre, tu vai nascer rico, tu vai nascer bonito, tu vai nascer feio, tu vai nascer com poder, tu vai nascer sem poder. Tudo isso faz parte. Agora, tu nascer preso numa cama, isso já não é prova, isso é expiação. Tu nascer sem poder pensar, sem poder refletir, sem poder decidir, isso já é expiação, isso não é prova. As provas são de ordem morais. As expiações são muito mais dolorosas, que é resultado das nossas escolhas. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a responsabilidade das escolhas. A encarnação tem outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na criação. Então, e isso é uma missão. Todos nós temos. Quando você se torna pai, se torna mãe, você está cumprindo a sua parte na criação. Você está ajudando os filhos de Deus. Quando a gente, então, a nossa parte aqui, o nosso trabalho, a nossa vida, a gente também está contribuindo. Então, eu tanto me aprimoro como ser humano, como ser espiritual, como eu também contribuo para a construção do planeta, para o desenvolvimento do planeta. Eu vou aqui na outra também que eu gosto. Vamos pular aqui porque não vai dar para ler tudo. Os espíritos que desde o princípiozinho, lá desde o início, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnar? Olha a pergunta que Kardec fez. Então parece assim que o espírito evolui em algum canto e se ele acertar tudo lá, e ele diz assim, mas se ele acertou tudo, ele tem necessidade de encarnar? Olha como ele está colocando duas coisas diferentes. Como se a gente vivesse uma vida só espiritual e de repente, se a gente acertasse tudo lá, não precisaria encarnar. Essa pergunta que ele faz. Por isso que ele diz, seguir o caminho do bem. Ele tem necessidade da encarnação? Olha o que eles responderam. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. É aqui que a gente se instrui.
Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem trabalho, e sem fadiga e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, todo o processo de evolução, gente, é aqui, é encarnando. Quando a gente estuda as colônias espirituais, aquilo dali é o período de um certo repouso e um período de aprendizado. Aprendizado, mas a prova é aqui. O teste é aqui. É aqui que eu mudo de série, vou usar assim esse termo. E aí o professor Allan Kardec ainda disse assim, mas poxa, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido sempre o caminho do bem, se isto não vai o isentar de penas da vida corpórea? O que adiantou ele fazer o bem, ele seguir o caminho do bem, se ele tem que passar pelas provas? Olha a pergunta de Kardec. Olha os espíritos responderam. Chegam mais depressa ao fim. Então, de que vale eles não ter seguido mal? Chegam mais depressa ao fim. Então, existe um ponto, nós temos uma meta, existe um traço, existe um caminho, existe um ponto a chegar. Ninguém está aqui solto, tem um propósito. Então, quanto mais eu retardo, mais eu sofro e mais difícil se torna a minha chegada. Mas se eu sigo o caminho reto, eu chego mais depressa. Então, ele diz, chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Olha aqui. Quanto menos... Olha só o que ele fala aqui, ó. É lindo isso. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, à medida que eu aqui na Terra me espiritualizo como ser humano, eu me torno um ser mais espiritual, acabo valorizando as coisas muito mais morais, muito mais espirituais. As coisas da Terra, as coisas de ordem material, elas deixam de ter peso sobre mim. Então você vê que tem pessoas que sofrem porque está envelhecendo. Tem pessoas que sofrem porque não tem um carro caríssimo, não tem uma casa espetacular. Tem pessoas que sofrem porque não tem a beleza do A, B, C ou D. Gente, quanta tolice, quanta bobeira, né? E aí eu me lembro de Paulo, o apóstolo. Quando eu era criança, falava como criança, me vestia como criança. Então, é um estado ainda muito imaturo, muito infantil. Diz o nosso Senhor Jesus que nós não podemos servir a dois senhores. A gente vai amar um e vai odiar a outro. Obviamente que esse odiar não tenha o mesmo movimento que hoje, mas é como se ele dissesse assim, você não tem como servir a dois. Uma pessoa materialista é uma pessoa materialista, ela não é uma pessoa espiritualizada. Ela não vai valorizar as coisas da alma, ela vai estar sempre valorizando as coisas da matéria. Então ela valoriza o corpo, ela valoriza a forma, ela valoriza o dinheiro, ela valoriza o poder. É esse o mundo ainda da pessoa. Não a convide para se espiritualizar, que ela não vai. Ela poderá até estar dentro do movimento espiritual, mas o movimento espiritual não está dentro dela, porque o que habita dentro dela são as coisas de ordem material. A vida, o que está no centro da vida dela, são as coisas de ordem material. Deu pra gente entender, gente, essa pequena introdução? Pra gente ter noção do propósito da encarnação, o que é uma encarnação, o porquê que eu estou encarnando, né? Isso é que a gente tem que entender. O Evangelho, ele não proíbe. A pergunta que nós temos que fazer, às vezes, gente, a gente quer justificar as nossas fragilidades. Então, não vamos inverter as coisas. Eu tenho que me perguntar, porque, na verdade, toda luta,
todos os inimigos, todas as fragilidades, elas estão dentro de mim. Então eu tenho que fazer uma pergunta íntima. Qual é o valor que eu estou dando às coisas da terra? Qual é o valor que eu estou dando às coisas espirituais? Eu preciso fazer essa pergunta em mim e para a minha pessoa. Eu tenho que fazer essa pergunta íntima. Eu preciso saber, eu preciso perguntar, que é para saber verdadeiramente quem eu sou. Ou melhor, como eu estou. Porque é pautado nisso que eu vou saber se eu estou me aperfeiçoando ou se eu estou apenas me enganando. Vamos lá para o item 4. Nos mundos intermediários, presta atenção, misturam-se o bem e o mal. Nos mundos, já estudamos os planetas, sabemos que Deus nunca para de criar, cada planeta está num grau, num nível de evolução, não é o planeta, é o grupo que está inserido, é direcionado para cada planeta o grupo que necessita das lições daquele planeta. Vou simplificar. Tem um planeta da primeira série, da segunda série, do primário, do terceiro ano, do quarto ano, quinto ano, sexto ano. Tem planeta já de nível superior, tem planeta que já está em doutorado, pós-doutorado. Para a gente entender, estou só dando um exemplo. Então, se eu ainda não tenho ensino médio, eu jamais serei levado a um planeta onde lá já se faz o estudo para o doutorado. Então, cada um de nós somos direcionados conforme ao nosso nível moral e intelectual. Então, nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal. Tem os dois. Predominando um ou outro no intermediário. Então, no intermediário, tem mal e tem bem. Então, pode dominar o mal, como também pode dominar o bem. Mas já existe o bem. Por isso é que ele está no movimento de intermediário. Ou seja, já tem muitos espíritos voltados ao bem. Quando a gente pega um planeta como o nosso, um planeta de provas e expiações, onde o mal domina, a gente pensa o quê? Que o Papai do Céu não manda professor para cá? Quantos professores nós já tivemos? Nos ensinando o caminho. Antes de Cristo. Conhece um pouco Confúcio. Vai conhecer um pouco de Lao Tse. Conhece um pouco das lições de Buda, de Krishna. Vá conhecer a Torá. Os profetas. Conhece Jesus. Conhece os discípulos, os apóstolos de Jesus. Vá conhecer a vida da Madre Teresa, da Irmã Dulce, do Francisco Cândido Xavier, do Francisco de Assis em plena Inquisição, aonde a igreja vomitava o tesouro, o dinheiro, o ouro, o poder, e Francisco de Assis se curvava perante a simplicidade e a pobreza. Então, é isso que a gente tem que entender. Professores nunca nos faltou. Nunca nos faltou. Sempre tivemos e temos. Os próprios livros hoje, a própria codificação, a bom nos chamar, a bom gritar. Ei, para onde tu tá indo? Olha o que tens feito. Olha o que tu pensas. Olha as tuas escolhas. Então, nós não podemos reclamar que não temos informação. O que nos falta é a vontade.
conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, então vamos lá. Nós estudamos que no nosso sistema solar tem 8 planetas, nós já estudamos um pouco da nossa galáxia, vimos a quantidade enorme, infinita que tem só dentro da nossa galáxia, dos seus sistemas, das suas estrelas com um conjunto de planetas. Então isso é infinito. Então o Kardec aqui ele diz assim, olha, eu vou fazer aqui como ele coloca aqui, uma categoria, mas é o que ele diz, olha, embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, não é absoluta. Pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem. Qual estado que a Terra se acha? Prova e expiação. Qual é a destinação dela? Para onde que ela vai? E quais espíritos são destinados para cá? Os espíritos que são destinados para encarnar a Terra são espíritos que precisam passar por expiações e por provas. Então, logo, gente, todos nós que estamos aqui são espíritos adoecidos. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes, né, as diferenças mais salientes. Quais são as diferenças? Vamos dividi-los, diz Kardec, de modo geral, como se segue. Primeiro, mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma, aqui no caso, humana. Então, como Deus nunca para de criar, logo tem sempre novos mundos formando, novos mundos sendo criados, e Deus também nunca para de criar espíritos. A gente não consegue nem entender. Então, para esses planetas primitivos, espíritos que estão iniciando. E esses espíritos primitivos, eles não são mal. Eles são destituídos das paixões, eles não carregam paixões. À medida que ele vai desenvolvendo a sua inteligência, tanto é que ele não tem livre-arbítrio no início dele. O livre-arbítrio vai chegando à medida que ele vai desenvolvendo. Ele vai desenvolvendo. Então, nesse processo, no mundo primitivo, são os espíritos que estão iniciando as suas primeiras encarnações. E ali ele vai desenvolver a sua individualidade, a personalidade, a sua forma, o seu gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Vai desenvolvendo as suas paixões, né? Agora, não está escrito na lei que o homem tem que desenvolver o mal. Não existe isso na lei, nunca esqueça disso. Lembra que ainda há pouco nós trouxemos no Consolador, o que nós descobrimos de Jesus? Que ele fez parte, ele é um dos espíritos que seguiu a reta. Tá? Então, nós os terrícolas não somos parâmetros para o universo. Quem é que está aqui? Gente, aqui nesse planeta Terra pode existir muitos espíritos encarnados aqui de vários outros planetas, que infelizmente começaram a dar trabalho lá, não acompanharam a evolução e migraram para cá. É por isso, às vezes, a gente tem dificuldade de se adaptar. A gente discorda de tudo, a gente começa a se achar uma pessoa diferente, que nada, você veio para cá, é porque também está enrolado. Abaixa a ponta do nariz e aceita. E olha, se não melhorar, vai para outro pior ainda. Vai para outro pior ainda. Então eu acho legal isso nos planetas, sabe? Os planetas são solidários, né? Os planetas são solidários. Então ninguém está exilado e aprisionado em um só planeta. Da mesma forma, se nós aqui dermos uma melhorada, a gente vai conviver com pessoas melhores, em planetas melhores. Tá bom, gente? Aí continua. Vamos devagarzinho. Para onde vai o mundo primitivo? Destinado às primeiras encarnações da alma humana. Beleza? Beleza. Aí o Kardec colocou um outro tipo de planeta. Então não é que ele está fazendo uma escala. Ele está dizendo tipo de planeta. Mas como ele diz, eu não vou bater martelo.
As ideias que nos vêm assim, naqueles pontos mais ostensivos. Então, existe um outro planeta. Qual é que ele identificou? Planetas de expiação e de provas, onde nesse planeta predomina o mal. E rotulamos o nosso planeta de mundo de expiação e de provas. Porque tem muita dor aqui dentro. Agora, vou te falar uma coisa. Deus não precisa que eu suje as minhas mãos para que o outro passe por uma expiação. Jamais imagine que Deus está programando uma encarnação para você ser um assassino, para você ser perverso, para você destruir, para você trair, para você humilhar. Não, isso é o uso indevido do teu livre-arbítrio. Agora, o que acontece? Como existem pessoas na face da terra que são capazes de maltratar, de trair, de humilhar, pessoas doentes na área sexual, doentes em tudo que tu possas imaginar, e se eu, na condição de espírito, que passo por expiações e passo por provas, reencarno num planeta desse, é como se eu atraísse determinadas situações para a minha vida. Num processo de expiação. Mas só acontece porque tem quem faça. Se não tivesse, não iria acontecer o crime. Então é isso que a gente tem que entender. O meu processo de expiação, eu posso expiar através da doença. Ninguém nasce para ser abandonado na porta de ninguém. Ninguém nasce para ser jogado numa lata de lixo num processo de expiação. Isso é porque o coração humano é muito doente. Então, existiriam outras formas. E existem. Então, mundo de expiação e de provas, onde predomina o mal, mundos de regeneração. Se já é prova, se já é expiação, ele precisa agora regenerar. E o que é regenerar? Formar de novo. Formar o que se destruiu. E o que nós destruímos? A nossa condição divina. O que nós destruímos? A nossa capacidade de amar. O que nós destruímos? A luz divina, a centelha divina. Então, por isso, regenerar, construir de novo. Então, uma vez provas e expiações, a humanidade vai agora precisar se regenerar. Construir o Deus dentro de si. Construir a sua unidade divina, a sua filiação divina. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar, aurem novas forças. Então já é aquela expiação onde ninguém mais sujou as mãos. Aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Repousando. Por que repousando? Porque o nosso cansaço, meus irmãos, não é de carregar pedra. O nosso cansaço é emocional. E ele diz assim que conviver já com espíritos que estão se regenerando, já nesse processo de reconstruir, é um repouso. É igual você tirar férias com verdadeiros amigos.
a gente repousa. Tamanha confiança. Aura em novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem já sobrepuja o mal. O bem num ápice muito maior. E o mal que possa existir nesses planetas, onde o bem já domina, é aquilo que talvez no nosso planeta a gente chamaria até de bem, mas que para lá ainda é o mal. Mas não o mal que nós conhecemos, porque lá o bem domina. Você não vai encontrar no planeta dessa ninguém matando ninguém, ninguém morrendo de fome. Entende? Onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos. Morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Então, um planeta que já chegou naquele nível de espíritos encarnados aí que já chegaram no nível em que o bem já domina. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. E não é miséria material, é miséria moral. É a que mais mata, é a que mais destrói, é a que mais se autodestrói. Item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos ele indefinidamente, nem nele realizam, nesse mundo, todas as fases do progresso que eles cumprem percorrer. Então, ou seja, eu não estou presa aqui na Terra e nem vou exercer, vou fazer toda a minha evolução aqui. Como eu disse ainda há pouco, nós podemos ter vindo de outros planetas. Então, quem pode me garantir que eu também não estava em outros planetas e tive que vir aqui para a Terra passar por algum processo expiatório? Por não ter sido dócil no planeta que eu estava. E eu também não estou obrigada a permanecer aqui. Eu posso também ser conduzida a outro planeta. Todos nós, dependendo da nossa condição, para mundos melhores ou piores. Então, isso é que ele diz. Nem vamos realizar tudo aqui e nem somos obrigados a estar aqui. Vai depender da minha vontade, da minha escolha. E a escolha que eu digo é de atitude. Porque é a minha atitude que diz a série que eu vou. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento que esse mundo comporta, ou seja, eu já aprendi tudo que eu tinha de aprender nesse planeta chamado Terra, passam para outro mais adiantado. Então a gente muda de classe. Eu não sou obrigada a estar numa classe que eu não tenho mais nada a aprender nessa classe. E assim por diante, até que chegue ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações. Então aqui o Kardec disse, gente, eu não estou batendo martelo, é só para dar uma ideia desse processo de evolução. Então, são outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos, é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada. Então, por exemplo, a gente no livro Renúncia, a gente conheceu a Alcione. Eu não sei se a Alcione, ela viveu aqui na Terra, né? Mas ela estava agora no planeta, no sistema de Sírios. Ela veio em missão, ela pediu para vir à Terra, para o planeta Terra. Então, mas olha assim a honra de você poder ser levada a um outro planeta. Então é isso que a gente diz, quais são os teus valores? O que é mais importante na tua vida? A vida na Terra ela é bem breve, bem curta, bem rápida. E o que a gente leva daqui? Pensa. O que a gente leva daqui? Então, por isso que a gente começou a nossa fala chamando todos nós de tolos. Porque o principal, o verdadeiro tesouro, que é a nossa reforma moral,
a nossa moralização como ser humano, essa a gente deixa em terceiro, quarto plano. Por conta de coisas perecíveis, físicas e materiais. Para finalizar, são outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos é uma recompensa passarem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz. Então, nascer na Terra não é nenhum mérito. Aqui é um planeta de provas e expiações. Então, eu acho que essa informação já bastaria para a gente ser um pouco mais humilde. Porque todos nós estamos sentenciados. Todos nós burlamos a lei divina. É por isso que nós estamos aqui. Como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz, ou serem relegados para outro ainda mais desventurado, mais infeliz, do que aquele que são forçados a deixar quando se obstinaram no mal. E assim nós conseguimos finalizar o diferente categoria de mundos habitados, item 5. Aí no nosso próximo estudo, se Deus permitir, nós vamos estar estudando destinação da Terra, causa das misérias terrenas. Acabou. Foi bom, gente? Deu para aprender? Gente, fica aqui meu abraço aos nossos irmãos que estão ouvindo pelas rádios, tá bom? Pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio Manaus de Estudo Espírita. Vamos agradecer a Jesus. Se aqui estamos, é porque temos muita vontade de mudar. Sentamos aqui à beira do lago com seriedade, com vontade de aprender, com vontade de entender, com vontade de melhorar. Não nos importamos, Senhor, se levamos os puxões de orelhas e muitas vezes verdades que nos dói tanto ouvir. Mas é necessário, né, Senhor? Já é tempo. Afinal, já se passaram vários e vários séculos. E a nós, a bom repetirmos. Divino amigo, nos ajuda a despertar, a acordar. Ajuda-nos a vivermos o Teu Evangelho em nossa vida. Abençoa-nos na Tua paz. Abençoa-nos a todos nós. E que nós possamos sermos verdadeiramente um instrumento da Tua paz. Graça te damos, amor querido, que assim seja.